vamos para a criação ou registro de um cliente na nossa base de dados. Este vídeo vai ser muito importante para vocês perceberem então definitivamente qual é a importância de nós termos criado aquele sistema de base de dados que nos permite fazer queries com queries parametrizadas, isto é, evitar o SQL injection. Ora, neste momento nós temos aqui este OK, que eu já removi daqui, obviamente era um OK que estava aqui, nós vamos ter que fazer a criação do novo cliente. Ora, a criação do novo cliente vai ter que obedecer a um conjunto de regras. Primeiro, nós vamos ter que verificar se a password está coincidente, isto é, senha 1 é igual a senha 2, aqui senha 2. Depois vamos ter que perguntar ao sistema na base de dados, vamos ter que perguntar o seguinte: já existe outra conta com o mesmo e-mail? E se existir, nós não podemos avançar. E depois vamos fazer a parte do registro do cliente. Na parte do registro do cliente nós vamos ter ainda alguns aspectos importantes a referir, mas vamos deixá-los mais para a frente, ok? Então vamos avançar o que for necessário. Vamos fazer aqui a verificação, verifica se senha 1 é igual a senha 2. Então como é que nós vamos verificar isso? Obviamente que eu tenho aqui já nas minhas notas o text de senha 1, text de senha 2, portanto eu vou aqui simplesmente copiar para ter aqui mais facilidade para escrever o meu código e portanto o que eu vou fazer aqui é simplesmente isto. If, vamos colocar aqui assim, copiar, post de text de senha 1, ok? Assim, desta forma, ok? Diferente de, e agora vamos copiar aqui, post text de senha 2, então o que é que aconteceu? Aconteceu um erro. Bom, como é que nós podemos tratar os erros aqui? Como é que nós podemos ter o nosso sistema de validação? Uma vez que nós não estamos a trabalhar com uma framework que normalmente já traz isso construído dentro do seu core, nós vamos ter que criar aqui um. Então uma das sugestões que eu vos dou é dizer o seguinte: ok, aconteceu, ou melhor, as passwords ou senhas são diferentes e, portanto, não podemos avançar. Eu vou fazer o seguinte: session, erro, vou definir uma variável na sessão chamada erro. É igual, e agora vou definir aqui qual é a mensagem. As senhas, vamos colocar assim, não estão iguais. Ok? O que é que eu vou fazer a seguir? Bom, eu vou fazer um this, podia fazer um locate, enfim, podia fazer várias coisas, mas eu aqui vou redirecionar para onde? Para a apresentação novamente do formulário. Então eu vou colocar aqui this novo formulário, ou melhor, novo cliente, perdão, que é na prática de facto o formulário. Vamos fazer aqui um return. Ora, quando eu for apresentar o novo formulário, passa a existir na sessão uma variável chamada erro. Ora, então isso significa, eu vou colocar aqui para já um die e um OK, significa que eu agora posso chegar aqui ao meu formulário, que é aqui no criar cliente, e colocar aqui uma mensagem de erro, algures. Vou colocá-la aqui por baixo do submit, que ali até ficou mal escrito. Como é que eu faço aqui? Neste caso, eu vou abrir aqui um bloco de PHP e vamos fechá-lo aqui embaixo. E vou perguntar if is set, se está definido na sessão ou na session, ok? Uma variável chamada erro. Então o que é que eu vou fazer? Vou apresentá-la, ok? Então vamos colocar aqui o if e agora vamos criar aqui uma estrutura muito simples, div.row, ok, ou então vamos fazer aqui mais rápido ainda, div.alert.alertDanger. Eu não sei se ainda existe esta classe no Bootstrap 5, já iremos verificar. Vamos colocar aqui um text center para centrar um texto
e um pathing de 3, ou pathing de 2, para não sermos muito abusivos. Ora, aqui nós temos ainda if is set, falta aqui um parênteses no final, ok? E agora vamos fazer aqui a apresentação do texto, por isso eu vou colocar aqui simplesmente isto, session, erro. Ora, o que vai acontecer, obviamente, é o seguinte, vai ser apresentado o erro, mas eu depois vou ter que o remover da sessão, caso contrário o erro vai sempre existir enquanto estiver na sessão. Já iremos tratar disso. Vamos aqui provocar um erro, ok? Então eu tenho aqui o teste, na senha vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui vou pôr 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Temos um erro. Vamos verificar se está a funcionar. Criar conta. E vamos verificar aqui, reparem, as senhas não são iguais. E eventualmente vocês poderão achar que esta mensagem deve ficar no topo, deve aparecer de uma outra forma, mas eu não vou estar com essa preocupação. Reparem simplesmente nisto. As senhas não estão iguais e, por conseguinte, o sistema não avançou. Eu vou aqui puxar atrás para ter já o formulário preenchido. Vou colocar a senha corretamente, 1, 2, 3, simplesmente colocar aqui assim, 1, 2, 3. E se eu agora criar a conta, reparem como já vou para o OK, isto é, já passei aquela validação. Vamos olhar ainda novamente para o código, portanto, aqui temos isto a funcionar, esquecemos-nos do seguinte, que é isto, reparem, se eu agora voltar aqui atrás, reparem que aparece outra vez a mensagem, as senhas não são iguais, e reparem que mesmo que eu refresque isto aqui e fique com o meu formulário todo vazio, ele apresenta as senhas não são iguais. Porquê? Porque eu apresentei uma variável da sessão, mas não a removi. Então eu agora vou colocar aqui um pequeno bloco de PHP, em que vou fazer um unset do session erro. E, portanto, o erro, assim que ele for apresentado, logo a seguir é destruído e, por conseguinte, já não está disponível para a próxima chamada. Vamos fazer o unset assim e está feito o código. Portanto, se eu agora chegar aqui, refrescar mais uma vez, vamos ter aqui o erro, obviamente, se eu agora refrescar outra vez, o erro já desapareceu. Ok? Então, vamos aqui puxar, tentar recuperar o nosso sistema. Eu acho que já não vai ser possível recuperarmos aqui o preenchimento. O que é que vocês podem fazer aqui? Bom, eu poderia aconselhar-vos a criar aqui JavaScript para preencher automaticamente o vosso formulário. Não o vou aconselhar a fazer neste momento, mas às vezes dá muito jeito. Vocês têm aqui um pequeno botão temporário aqui em baixo ou aqui em cima, onde vocês clicam e automaticamente os dados ficam todos preenchidos, mas isso leva algum tempo a fazer. Eu aqui faço de uma forma mais simples. Paro o vídeo, preencho os dados e depois retomo o vídeo. Ok? Tão simples como isto. Parei o vídeo, preenchi os dados todos. Ora bom, o que é que vai acontecer agora aqui então, depois de eu submeter e de passar à frente? Vamos remover aqui o criar cliente, vamos aqui ao header também remover tudo isto, aqui no store também vamos remover tudo isto e vamos concentrar a nossa atenção aqui. Portanto, chegamos aqui, ok? Então, verificar se as passwords coincidem, nós já estamos a verificar. Vamos à nossa base de dados perguntar se já existe um cliente com o mesmo e-mail. Então, agora aqui é que vai entrar a magia da base de dados. Verifica na base de dados se existe cliente com o mesmo e-mail. Então nós vamos chamar aqui a nossa base de dados. Ora, a nossa base de dados, curiosamente, ainda não foi chamada em lugar nenhum aqui no nosso controlador. Então o que nós vamos fazer aqui é criar um objeto, base de dados, ok? É igual a new. E agora quando eu escrever database, ele vai-me perguntar, olha, é preciso adicionar isto lá no topo. Então vou clicar aqui, ele vai adicionar lá no topo o database e a partir daqui, em qualquer método onde eu vá utilizar o database, aquilo já está associado lá em cima, o namespace. Então temos aqui db igual a new database. O que é que nós vamos querer perguntar? Queremos perguntar se existe um determinado elemento na base de dados com aquele e-mail. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui parâmetros é igual a um array. Ora, estes parâmetros são definidos da seguinte forma. Vamos colocar aqui e-mail e o e-mail é igual a quê? Ao post que vem do meu formulário, que é o text email aqui. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Para vocês evitarem que possam ser criadas contas do utilizador com letras, com e-mails maiúsculos e e-mails minúsculos, vocês podem fazer aqui simplesmente um str to lower, ok? Str to lower, do valor que vem do post. Melhor ainda,
Imaginem que a pessoa que vai preencher este formulário, aqui no teste, coloca um espaço no início. Já é diferente do que ter um teste sem o espaço. Ou coloca até um espaço no fim. Então nós vamos fazer ainda uma outra limpeza. É um str to lower do trim. O trim significa remover espaços no início e no fim. É um trim de todo o post e depois passar tudo para minúsculas, porque os e-mails não têm maiúsculas, isto é, os e-mails funcionam com letras minúsculas. Podem ter maiúsculas, mas são interpretados sempre com letras minúsculas. Bom, neste caso concreto é muito importante, porquê? Porque nós não queremos guardar o mesmo e-mail com letras minúsculas e maiúsculas e fazer com que isso sejam dois utilizadores diferentes. Então eu passei aqui este parâmetro. Bom, o que é que eu vou fazer agora aqui? Vamos testar tudo isto. Eu vou colocar aqui resultados. É igual a base de dados e agora vamos fazer aqui um select. No select nós vamos passar a nossa query, isto é, select email from clientes where email é igual a email. Eu já vou explicar o que está aqui. E agora vou colocar aqui os parâmetros. Quais são os parâmetros? É esta variável que aqui está. Ora bom, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu vou colocar isto numa linha diferente para vocês perceberem melhor o que eu estou aqui a fazer. Okay? Então, eu tenho como primeiro argumento do meu select, tenho a query propriamente dita. Porquê é que eu coloquei aqui isto? Porque eu tenho aqui identificado este parâmetro. Este parâmetro é definido no PDO com 2 pontos e depois o nome que vocês quiserem não tem obrigatoriamente que ser igual àquilo. Se vocês quiserem colocar simplesmente E, obviamente que ali só tem que colocar um E. Ok? Depois, este parâmetro que aqui está vai ser substituído aqui pelo valor que é atribuído aqui neste array. Então, desta forma não estamos a evitar em larga escala a possibilidade de termos um SQL injection. Porque se eu tivesse feito a minha query com uma concatenação com o post, isto é, colocar aqui isto concatenado aqui, eu iria estar aberto à possibilidade de alguém preencher a parte do e-mail com um código prejudicial, com código de SQL, que poderia inclusive danificar toda a minha base de dados ou ter acesso a informações da base de dados. Feito desta forma, não há qualquer problema, porque se o utilizador preencher o campo do e-mail com query de SQL, que faz ignorar tudo e vai buscar passwords, o sistema é automaticamente inteligente, o sistema PDO, para fazer uma sanitização, acho que é assim que se fala, isto é, limpar tudo aquilo que possa ser prejudicial para a execução da query. Aqui nos resultados é guardado então o conjunto de informações provenientes da minha base de dados. Ora, neste caso, eu agora posso perguntar if count, se o número de resultados for diferente de 0, o que é que vai acontecer? Significa que foi encontrada uma conta do utilizador com o mesmo e-mail. Então eu vou colocar agora aqui simplesmente um die, existe, ou melhor, já está registado. Pronto. Vamos colocar assim simplesmente para testar. Caso contrário, nós vamos ter aqui, eu não sei se temos aqui um die, não temos, vamos colocar aqui um die, ok, simplesmente assim. Ainda não estamos a criar nada na base de dados, estamos apenas a verificar. Ora, vamos olhar aqui para a nossa base de dados e vamos ver o que é que lá está. Neste caso, eu tenho lá, já das experiências anteriores, no e-mail tenho lá este nome, João. Eu vou adicionar aqui, ou vou alterar para teste@teste.pt. Aqui na Ana vou colocar ana@gmail.com e aqui no Carlos, o carlos@hotmail.com. Ok? Portanto, temos aqui já endereços de e-mail, o que significa que nós podemos já testar o nosso sistema, verificando se este campo que aqui está vai ou não bater lá na parede, ok? Então vamos fazer aqui criar conta e reparem, ele vai nos dar este erro, ok? Temos aqui um erro na base de dados, não é uma instrução select, diz ele. Ok, olha, você está a escrever uma instrução que não é select. Porquê que isto está a acontecer? Bom, por uma razão simples. É que como eu coloquei aqui um espaçamento, então a minha instrução select não está a ser interpretada como começando com a palavra select. Está a ser interpretada como começando com este espaço todo aqui. Bom, como é que nós podemos resolver isto? Bom, vamos fazer primeiro o teste, que é colocar aqui o select, puxar tudo aqui para trás e deixar ficar tudo assim.
Vamos aqui repetir outra vez, vamos submeter novamente e reparem que já não houve um erro, assim é a informação de que aquele e-mail teste@teste.pt já está registado. Bom, vocês poderão perguntar, então, mas e se eu quiser colocar o texto mais legível desta forma? Vou ter que agora colocar o select ali com... Bom, nós podemos fazer aqui uma coisa muito rápida, que é chegar à nossa base de dados e fazer um trim do SQL. Isto é, antes de fazer esta verificação, eu posso chegar aqui e dizer que SQL é igual a trim de SQL. E com isto eu estou a eliminar os espaços que possam existir antes e depois. E posso fazer isto para todos estes métodos que aqui estão, sem qualquer problema, ok? Vamos colocar aqui também. E vamos colocar aqui também no delete. E vamos colocar aqui na genérica também. Portanto, este é um trabalho que acontece com imensa frequência, que é à medida que nós vamos começando a desenvolver a nossa aplicação, vamos começando a detectar que de facto esquecemos ou que não fizemos da melhor forma as estruturas que inicialmente foram concebidas. Então agora eu posso ter isto aqui e reparem que se eu agora tentar submeter, eu já não vou ter o erro de SQL porque a query está a ser executada corretamente. E reparem, ele está de facto a detectar que já existe um cliente registado com aquele e-mail. Caso contrário, se eu chegar aqui, teste PTS, por exemplo, e a senha vou colocar 11111, ok? Reparem que eu vou criar a conta e ele vai me dizer ok, portanto não há qualquer problema. É importante que vocês percebam que estas dinâmicas que eu estou aqui a criar são dinâmicas de validação que umas delas já existem em algumas frameworks, não é o caso destas quando nós temos que verificar se este utilizador já está criado, a não ser que vocês usem, por exemplo, uma framework como é o caso do Laravel e algum sistema de autenticação previamente concebido que já prevê este tipo de coisas, que cria modelos que fazem tudo isto. Eu pessoalmente não gosto muito disso porque é mais um conjunto de blocos de informação que eu tenho que estudar para perceber como o sistema funciona. Eu gosto de meter a mão na massa e construir os meus próprios sistemas, neste caso. Mas há outros sistemas que, de facto, as frameworks já têm a funcionar de raiz e que são extraordinariamente interessantes, que é o caso dos sistemas de gestão de base de dados, etc. e tudo isso. Nós, obviamente, estamos aqui a fazer um desafio que é criar uma loja online exclusivamente em PHP puro, recorrendo ao uso de algumas bibliotecas. E nós vamos ter que usar uma biblioteca na sequência deste procedimento que aqui estamos a fazer, que vai permitir o envio de e-mails e que se chama PHP Mailer. Nós depois já vamos ver aqui como adicionar isso ao nosso sistema. Bom, fizemos aqui esta validação, isto é, se o cliente já existe, que é basicamente isto que estamos aqui a fazer, se contados os resultados eles não vierem vazios, então já existe um cliente. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, nós podemos usar exatamente esta mesma estratégia que aqui está. Okay? Isto é, eu vou colocar aqui um erro na minha sessão, este erro passa a ser, já existe um cliente com o mesmo e-mail, vai novamente para o formulário do cliente e return, que é para não avançar na execução do código. Portanto, temos este erro a ir para o nosso formulário. Testemos apenas agora aqui essa circunstância, colocando aqui um teste.pt, a senha 111111, e agora vamos submeter aqui o criar conta. Reparem que voltamos aqui para o nosso espaço e cá está, já existe um cliente com o mesmo e-mail. Vamos ainda ter aqui um bocadinho de tempo para fazer o seguinte. Nós chegamos a uma fase em que podemos, e neste caso reparem que já limpamos aqui isto, ficamos com o registro. Ora, o registro vai ser um aspecto muito importante. Porquê? Nós vamos de facto guardar os dados do novo cliente na base de dados, mas vamos ter que criar um Perl. E já vamos ver o que é que isso é. Vamos ter que guardar os dados na tabela clientes e depois vamos ter que enviar um e-mail com o Perl para o cliente. Obviamente que vamos enviar um e-mail para o endereço de e-mail que ele indicou e vamos no final ter que apresentar uma mensagem indicando que deve, neste caso, validar o seu e-mail. Isto é uma mensagem a dizer, acabamos de enviar um e-mail para si, que deverá utilizar, clicando no link que lá vai,
para que você possa então fazer a sua autenticação no nosso sistema. Ora bem, obviamente que nós não vamos ter mais tempo agora para desenvolver isto, vamos ficar agora com este registro de operações que vamos ter que desenvolver. No próximo vídeo vou-vos explicar aqui o que é esta situação do Perl. Vamos instalar o PHP Mailer para podermos começar a construir então a parte do envio do e-mail. Vou-vos explicar como é que vocês podem configurar uma conta do Gmail, que é mais comum, para depois poderem utilizá-la como um gateway de envio de mensagens, porque o sistema para enviar os e-mails, embora o PHP tenha uma função, que é o mail, para envio de e-mails, normalmente as hospedagens partilhadas, ou os alojamentos partilhados, não têm essa opção ativa. Obrigam a que vocês tenham que instalar um package para depois poder enviar mensagens, por exemplo, com o protocolo Simple Mail Transfer Protocol, o SMTP. Iremos falar sobre tudo isso, porque o grande objetivo de todos estes vídeos e desta sequência é apetrechar-vos o máximo possível com conhecimentos técnicos para que vocês percebam o que é que estão a fazer. Esta história de dizer eu quero criar um projeto que é uma loja online é muito mais do que ter meia dúzia de vestidos e ténis ali como produtos e ter um botão com um carrinho. É muito mais do que isso, e por isso eu quero também que vocês percebam essa complexidade, mas que saiam daqui com soluções para criar os vossos próprios projetos.